Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da disciplina de Planejamento de Experimentos em Engenharia. Então hoje a gente vai finalizar o tópico de intervalos de confiança, né, nessa terceira parte, nesse terceiro vídeo, e nós vamos conversar então sobre intervalos de confiança para a média populacional quando o desvio padrão, né, ou a variância populacional, o sigma aqui, é desconhecido. Tá? Então, na aula passada, a gente conversou um pouco sobre intervalos de confiança para a média quando o desvio padrão era conhecido, né? Ou seja, nós tínhamos informação sobre a variabilidade dos valores da variável aí de interesse da população que estávamos estudando, né? Então, existem casos que isso não é possível, né? Vamos voltar lá ao slide da população normal para a gente pensar um pouco mais nisso, né? Então, na grande maioria dos casos, pessoal, quando tem-se interesse em estudar uma variável, né, uma característica de uma população, nós não conhecemos nada a respeito dos parâmetros, né, desses valores. Então, a média pode ser o nosso interesse, né, porque é justamente ela que vai nos informar sobre a altura, né, qual seria a altura média. Então, nós temos interesse na estimativa da média, né? Porém, é, a gente, como eu falei, nós temos, na aula passada, nós temos duas opções aqui, né? Quando esses valores de variabilidade é conhecido, e isso algumas vezes acontece, né? E outras, para ser sincero, na grande maioria dos casos, nós não temos o conhecimento sobre a variação dos valores da altura, né? Só a gente imaginar, pegar esse exemplo aí. Imagina que nosso interesse é calcular a altura dos estudantes da UEL. O que a gente sabe da variabilidade da altura desses estudantes? Nenhuma. O que eu sei sobre a média? Nenhuma. Talvez eu possa relacionar com talvez uma média geral dos seres humanos aí, né? Mas a gente não pode afirmar nada sobre esses valores, né? Então, a gente vai estar nesse caso, em que para a população que nós temos, nós não conhecemos nem a média, que é o nosso interesse, nossos parâmetros de interesse, mas também não conhecemos a variabilidade desses valores, tá? Então, vamos ver como que a gente lida com isso, que é um pouquinho diferente do caso que nós vimos na aula passada, né, quando nós tínhamos esse intervalo de confiança aqui, né, vai ficar um pouco diferente disso, tá? E é o mais comum, na verdade, o mais usual aí nos tipos de estudo, nos diferentes tipos de estudo, tá? Então, nós temos a seguinte situação, né? Então, na maioria das situações práticas, né, a gente não sabe qual é o valor verdadeiro, então, da variância, né, que é o sigma ao quadrado, ou do desvio padrão populacional, o sigma, né? A gente não tem ideia sobre esses valores. Então, nesse sentido, né, o que a gente sabe? Que se a gente não conhece o sigma ou sigma ao quadrado, não é apropriado utilizar a distribuição normal padrão, né, para estar estimando a verdadeira média populacional μ. Em outras palavras, seria o seguinte, ó, lembra que a gente conversou na última aula sobre essa, esses valores aqui, né? Lembra que nós tínhamos lá, numa amostra, né? Numa amostra, então, a gente tem a população, e da população a gente coletou amostras, das amostras nós coletamos esses valores, né? Que seriam aqui, que seriam as estimativas da média, né? Para cada uma das amostras coletadas. E esses valores aqui são os valores observados do conjunto de médias amostrais, né? Que é o x barra, o conjunto x barra maiúsculo aqui. E também, se uma população é normal, né? Então, a gente sabe que a distribuição desse x barra também é normal. Mas isso daqui, a partir daqui, né, como que a gente construiu o nosso intervalo de confiança? Nós construímos a partir do erro máximo provável, né? Que esse erro máximo provável foi constituído dessa maneira, né? Ou seja, o x barra, né, a nossa média da amostra é o nosso parâmetro mais uma certa quantidade, tá? E o que a gente observou então? A gente observou toda essa relação, né? Essa transformação z, de fato, isso é uma verdade, né? Ou seja, se a gente tomar x menos μ e dividir por sigma, neste caso conhecido,
né, que a gente só está revendo, dividido por raiz de n, essa quantidade aqui vai ter distribuição normal, claro, com parâmetros aqui diferentes. Né? Agora, se nós não tivermos sigma, não dá, né, se a gente não souber, não tiver conhecimento da variabilidade da população, dos valores aí que a gente está estudando, então isso daqui não é verdade, tá? A gente não pode afirmar que essa quantidade aqui segue distribuição normal no caso do sigma ser desconhecido, né? Então, a gente teve que tentar aí propor uma alternativa a isso, tá? A gente teve que propor uma alternativa, né? Então, que a gente vai observar, né? Então, nesse caso, tá? A gente vai observar o seguinte, né? Então, uma maneira de fazer isso, né? Uma maneira de fazer isso é o seguinte: ao invés da gente estar considerando o desvio padrão, né, populacional, naquele termo, a gente pode considerar o que? A estimativa desse desvio padrão, que é que é o S, né, que é o desvio padrão amostral, tá? Então, assim, você não tem o valor do parâmetro, mas se você tiver uma amostra, né, você pode calcular qual que é o desvio padrão amostral e a partir disso ter uma estimativa dele. Claro que não vai ser um valor igual, né, mas vai ser razoável e talvez isso nos ajude alguma coisa, né? Tá, então, assim, de fato isso é verdade, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, ao invés de ter um sigma, a gente tem um S, a gente observa que essa quantidade, ainda assim, ela não segue distribuição normal, mas ela segue um outro modelo probabilístico, que é muito famoso aí na história da estatística e na história da probabilidade, né? E esse modelo probabilístico, ele surge ali no início do século XX, né? Na verdade, surge na Irlanda, na cervejaria Guinness, né? Que é uma das principais cervejarias da Europa. Tá? E o que aconteceu lá? Nessa cervejaria tinha um químico chamado William Gouset, né? E o William, ele era um químico que tinha excelentes habilidades matemáticas, né? Por isso, então, ele fazia vários tratamentos matemáticos dentro dessa cervejaria, né? E ele, um dia, pensou, então, em bolar uma ideia, né, de fazer um tipo de um teste cego, né? Então, fazer um experimento em que as pessoas tomavam, né, a cerveja da Guinness, que é a cerveja irlandesa, e tomava outras cervejas, né? E ali ele tinha todo um procedimento de coleta ali dos dados, né? E a ideia dele era comparar. Como que eu comparo, então, a minha cerveja, né? Os resultados da cerveja da Guinness com os resultados da outra cerveja. E por que isso? Porque eles queriam medir várias coisas, né? Como o amargor, né? Se a cerveja era encorpada ou não era, né? Então, várias situações. E ele pensou em fazer essas comparações. Então, a partir disso, esse William, né, William Gouset, ele acabou desenvolvendo um modelo de probabilidade, né? Na verdade, ele mostrou esse resultado aqui, tá? Que esse resultado segue um modelo, né, específico, tá? Que a gente já vai falar o nome, né? E, é, e a partir disso ele construiu todo um desenvolvimento de intervalos de confiança e de testes de hipóteses para se testar duas amostras, por exemplo, né? Então, muito do que se foi utilizado em termos de comparação de médias entre dois grupos, né, foi devido a esse químico aí. Porém, né, infelizmente, a Guinness não autorizou que ele publicasse os seus resultados, né, pois como ele era um químico já relativamente famoso ali dentro da Europa, né, muitas empresas queriam a contratação dele, se ele publicasse os resultados, evidentemente que todos saberiam que isso era um resultado lá da Guinness, que estavam comparando cervejas e tal. Então ele acabou publicando seus resultados teóricos, né, com um codinome, né, com um pseudônimo que ele chamou de Student, né? Então aí ficou o nome distribuição T de Student, né? O Student, na verdade, não era um estudante, era um químico chamado William Gouset, tá? E assim surgiu o teste, né? Depois surge o intervalo de confiança baseado na distribuição T e o teste T-Student para comparar médias, que a gente ainda vai falar. Tá? Então, essa que é a ideia, né? Então, a partir do momento que você substitui, então, esse S no lugar do sigma nessa expressão, ao se estudar
qual é a distribuição de probabilidade dessa quantidade, a gente acaba observando, né? Se eu chamar essa quantidade agora de T, né? T maiúsculo, então essa quantidade aqui a gente sabe que segue a distribuição normal, segue a distribuição T, né, de Student, que foi esse modelo que o químico William propôs, né, ou também simplesmente chamada de distribuição T, em que possui um único parâmetro, pessoal. O seu parâmetro, né, é justamente um termo chamado graus de liberdade, né? É uma tradução direta do inglês, que é degrees of freedom, né, que seria n-1, tá? Ou seja, o tamanho da nossa amostra menos 1. Então, a ideia de grau de liberdade, pessoal, na estatística é muito utilizada, né? E vem de uma ideia de que do quão liberdade de escolha nós temos ali, né, dentro da estimação de parâmetros, tá? Então, dando um exemplo bem simples, tá, para vocês terem uma ideia, é o seguinte: imagina que eu tenho uma urna, né, e tenha três bolas lá, uma bola A, uma bola B e uma bola C, né? E eu quero retirar essas bolas duas a duas, né, formar um par. Então, quais são as possíveis combinações que a gente tem? Ora, eu posso sortear, por exemplo, A e depois sortear o B, né? Essa é uma possível combinação. Qual é a outra? Eu posso sortear o B, né? E depois posso sortear o C, né? E qual é a última combinação? Né? Então seria quem? Necessariamente, né? A e C. Então essa não apareceu por meio de uma escolha, ela apareceu porque ela tinha que aparecer, foi o que sobrou, né? É a mesma ideia. Imagina que a gente fileirasse, eu colocasse 10 alunos numa sala de aula e fosse sorteando. Eu vou falar assim, ó, vou sortear, cada indivíduo que eu sortear, ele vem aqui na frente. Então eu sorteio o primeiro, sorteio o segundo, sorteio o terceiro. O que vai acontecer com o décimo? O décimo não vai ser sorteado, né? O décimo, ele sobrou, então ele vai lá para frente, né? Ou seja, o décimo, que deveria ser sorteado, o décimo aluno, na verdade, ele não teve uma liberdade de escolha, né? De sorteio, né? Enquanto que os outros teve. Então você tem o quê? Você teve 9 liberdades, né? 9 sorteios possíveis dentre essas 10 pessoas. Então você tem um grau de liberdade igual a 9, ou seja, o tamanho da amostra menos 1, tá? Então a ideia, a grosso modo, é essa, tá? Para a gente não entrar muito nesses detalhes. Tá? Então, a partir então dessa ideia aqui, é possível construir então o intervalo de confiança para quando a variância populacional é desconhecida, né? Então, a distribuição T, antes da gente entrar no intervalo, é interessante falar algumas características da distribuição T, que o William Gosset propôs, né? Então, é uma distribuição que é muito parecida com a distribuição normal. A gente observa que ela é simétrica em torno da média, né? Que seria, aqui no caso do T igual a zero, né? O valor observado T igual a zero. Né? E a questão é que ela é diferente para diferentes tamanhos de amostra, né? Porque como o único parâmetro dela seria n-1, então se você colocar um tamanho 10, né, n igual a 10, teria 9 graus de liberdade, que vai ser diferente de uma T que tem 12 graus de liberdade, por exemplo. Tá? A gente sabe também que essa distribuição possui área nas caudas, né? Uma maior área nas caudas, né, do que a normal, o que a gente chama de cauda pesada, né? Ou seja, é uma cauda que demora mais para ficar ficar paralela ali ao eixo X, ao eixo das abscissas, né? E por que isso acontece, né? Isso acontece porque a gente não está trabalhando com um desvio padrão populacional, a gente está trabalhando com desvio padrão amostral, então tem uma certa incerteza maior naquela região. Tá? O que a gente sabe também é que à medida que o tamanho da amostra aumenta, a distribuição T, então, ela se aproxima cada vez mais da normal, chegando ao ponto que se a gente tiver um N maior do que 30, o resultado de ambas é similar e a gente pode usar o teste, então, a gente pode usar o intervalo de confiança que a gente viu na aula passada, tá? Então aqui está a distribuição T comparada com a normal, pessoal. Então olha só, a distribuição normal é essa que tem a linha contínua aqui, essa linha em vermelho, tá?
e a gente tem as várias distribuições T aí para os seus graus de liberdade. Então, por exemplo, ó, em azul é grau de liberdade igual a 1, que significa que o N é igual a 2, né? Então, observem como que a cauda dela, que é essa parte aqui, né, são essas partes, as caudas, olha como ela é cauda mais pesada do que essa de curva em vermelho, né? Ela demora mais para encontrar esse eixo aqui. E por outro lado, ela concentra mais informação aqui, né? A variação aqui, ó, é menor do que a variabilidade, né? Quando você tem toda a população. Porém, à medida que a gente vai aumentando, ó, vou aumentando para 4, um N de tamanho 4, né? Com 3 graus de liberdade, um N de tamanho 10 e um N de tamanho aqui 31, olha como que ela vai se aproximando da normal, né? Então, a gente tem aquela ideia, se a gente estiver estudando amostras com N maior do que 30, então a gente já pode considerar o intervalo de confiança que a gente viu na aula passada, tá? Então, a partir disso, a gente propõe o seguinte, né? Então, como a gente não conhece o sigma, né? A gente vai estudar, a gente vai ficar então com S, que é o que? A raiz quadrada da variância da amostra, né? E para a gente garantir então um nível de confiança gama, né? A gente observa que os valores críticos agora, né? Eles não são mais aqueles da distribuição T, são os valores, desculpa, da distribuição normal, são os da distribuição T, que é dado agora pelo nível de significância, né? Ou seja, a T, né, é um valor T que depende de alfa, que é o nível de significância, e também depende de n-1. E esses valores a gente pode determinar na tabela da distribuição T, tá? Mas aqui a gente não vai fazer isso, aqui a gente já vai partir direto aí para distribuição direto para os intervalos, tá? No R, né? A gente vai fazer direto no R. Tá? Então, como que fica então o intervalo quando o sigma é desconhecido? Né? Então a gente tem essa mesma situação, né? Em que a gente deseja que a média populacional esteja nesse intervalo, né? Ou seja, esse intervalo contenha a média populacional, e o epsilon agora, o erro máximo provável, ele vai depender desse valor crítico que vem da distribuição T, né? E ele vai depender então do S, né? Que é o desvio padrão, né, da amostra, e também do N, que é o tamanho da amostra. Então a gente não tem mais o sigma. Então, a partir disso, o intervalo de confiança para a média, né, com uma confiança aí de gama por cento, ele é dado dessa maneira, ó. É o intervalo de confiança para a média, né, com algum nível, algum nível de confiança, que vai ser quem? Vai ser o x barra, a média da amostra, mais ou menos essa quantidade aqui, que é expressa pelo erro, né, pelo erro amostral aqui, tá? É expressa dessa maneira aí, né? Então, é o valor crítico da distribuição T, o desvio padrão da amostra e o N, né? Então, ou seja, a gente precisa, num primeiro momento, né? A gente precisa, num primeiro momento, saber quem que é o x barra, né? Quem que é o S e quem que é o N, que são elementos, né? São estatísticas, são elementos que vêm da nossa amostra, tá? Então vamos ver aí um exercício 2, né? Então, o exercício 2, ele diz o seguinte, ó, num artigo, né, no periódico aí, Materials Engineering, ele descreve então os resultados de testes de tensão quanto à adesão em 22 corpos de prova dessa liga aí, de U700, né? E então a carga no ponto de falha, né? Então a ideia é entender essa carga do ponto de falha, né? Do corpo de prova, ela é avaliado, né, sobre essa unidade de medida e possui esses valores. Então, esses valores são os valores, né, da carga no ponto de falha, quanto que tinha lá, né, quanto que o aparelho mediu no ponto, né, no instante da falha. Tá? Então, a gente tem esses valores, são os dados, são 22 corpos de prova, logo, né, nesse experimento aí, nesse estudo, a gente teve, então, 22 valores da carga aí, né? Então, a pergunta é, construa um intervalo de confiança de 95% para a carga média no ponto de falha, né, para os corpos de prova, tá? E qual que é a interpretação do resultado. Então, a gente está querendo então calcular um intervalo de confiança para a carga média no ponto de falha, né? Ou seja,
a gente quer generalizar esse resultado para todos os valores, tá? Para todos os tipos de experimento que levem em consideração essa variável aí, né? Que seria a carga no ponto de falha, tá? Então assim, então vamos lá para o R para verificar isso, tá? Bom, então no R, pessoal, ó, o R, a gente vai fazer o seguinte, né? Tá? No R a gente vai fazer o seguinte, então a gente vai lá, é aquele mesmo script, né, da aula passada, então eu vou pegar aqui e vou limpar a memória dele, tá? E nós vamos aqui, ó, no segundo exercício, né, que é o intervalo de confiança, quando a variância é desconhecida. Então aqui eu estou entrando com os dados, né? Então como a gente não tem muitos dados, a gente pode entrar ele manualmente, né? Então lembra que esse símbolo C é de concatenate, ou seja, ele vai conectar, né, esses valores com os dados, tá? E aqui então eu vou atribuir o nome dos dados de carga, né? Então vamos fazer isso aqui, tá? Então para isso, ó, a gente vem aqui e roda, né? A gente pode rodar aqui. Então a gente tem aqui a carga, tá? São esses valores. A gente pode tirar algumas medidas descritivas, por exemplo, eu posso fazer o histograma. Né? Qual é o histograma desses valores? Tá? Estão aqui. A gente pode fazer o box plot. Vamos fazer o box plot da carga. Está aqui o box plot da carga. A gente pode tirar várias interpretações. A gente pode fazer um summary, né, para pegar as principais medidas, né, como média, mediana, né? Então a gente tem, ó, a média é 13,71, tá? A mediana é 13,85, né? Parece que não possui pontos influentes, né? Que o histograma vem corroborar e assim vai. Então, pessoal, para se fazer um intervalo de confiança, nesse caso, quando a variância é desconhecida, a gente não precisa criar uma função, né, como nós criamos na aula passada aqui. Se quiser, podemos criar, tá? Sem problema algum. A gente não precisa, já existe uma função direta, tá? Que é essa daqui, ó. É a função, né, que é chamado t.test, tá? É a mesma função que a gente vai acabar utilizando, né, daqui a algumas aulas quando a gente estudar os testes de hipóteses, tá? Então é uma função já pronta chamada t.test, né? Se você quiser saber um pouco mais dessa função no help, você pode digitar help, né, e dentro aqui t.test, tá? Clicar OK, ele vai abrir aqui nessa aba do lado aqui direito, né? Ó, aqui ele vai falar sobre para fazer as performances, né, dos testes, né, baseado na distribuição T, né? Mas vai ter também aqui conta um pouco, né, sobre o que faz essa função, mas eu não vou entrar em detalhes agora porque a gente vai ver essa função lá nas aulas de testes de hipóteses, tá? Então, para isso, para encontrar o intervalo de confiança, o que a gente precisa? A gente precisa falar quem que são os nossos dados, então tá aqui, ó, carga. A gente precisa falar qual que é o nível de confiança, 0,95, né? Lembra que é isso que a gente quer aqui, ó. A gente está querendo, ó, um intervalo de confiança de 95%, tá? E aí a gente coloca esse termo aqui, pessoal, esse cifrão, tá? Esse cifrão e conf.int, ou seja, vai extrair dessa função quem? Somente o intervalo de confiança, tá? Então vamos selecionar isso aqui, né? Vou rodar aqui no run. Ótimo, rodei, não deu erro nenhum. Agora venho aqui, ó, intervalo de confiança para carga, a gente compila e tá aqui o resultado, pessoal. É esse o intervalo de confiança. Então, a gente pode interpretar da seguinte forma, né? A gente garante que em 95%, então existe 95% de confiança de que o intervalo que vai de 12,13 até 15,28 contém a verdadeira média, né? Contém a verdadeira média aí, a carga média, né, no ponto de falha baseado naquela liga, né, U700 que foi estudada, tá? Então essa seria a interpretação e esse seria o cálculo do intervalo de confiança, tá? Ok, então essa aqui é a resposta aqui, né?
Bom, um último assunto agora é a gente falar o seguinte: é possível também a gente estudar intervalos de confiança para diferença de duas médias, né? Então imagina o seguinte, né? Imagina que a gente tem duas amostras agora. Então, a gente não tem mais uma única amostra, né? A gente não tem uma única população. Então imagina que a gente tem duas populações, tá? Essas populações seguem aí distribuição normal, então cada uma delas tem uma média, né, tem uma variância, tá? E a gente está investigando então situações, né, dentro dessas situações que vai constituir aí talvez uma igualdade ou uma diferença entre as médias. Então a gente quer saber qual que é a diferença entre, por exemplo, um Mi1 e um Mi2 a partir de um problema. Tá? Então, o que a gente sabe é o seguinte, né? Que a gente vai considerar sempre que as variâncias, né, dessas populações, né? Então, esse sigma quadrado 1 é a variância, né, relacionado aí à população 1, né? O sigma 2 ao quadrado relacionado à população 2. Tá? O N1 é o tamanho da amostra 1, o N2 é o tamanho da amostra 2, né? E a gente vai considerar que essas variâncias são desconhecidas, tá? Então, e também são homogêneas, né? Então, a partir disso, a gente consegue observar que esse T, essa estatística aqui, né? Essa estatística aqui, ó, que é, na verdade, uma combinação linear, né, de duas estatísticas que seguem distribuição T, tá? Então, seria a combinação linear, por exemplo, aqui eu tenho uma só, né? Se a gente tivesse uma outra, e aqui tivesse um Mi1, um Mi2 e tal, e assim vai, né? Então, seria uma combinação linear, tá? Seria uma combinação linear, né? E a partir disso, então, é possível, a partir dessa estatística, a gente formular, então, um teste de hipótese, ou um intervalo de confiança para a diferença de médias, tá? E essa quantidade, ela segue a distribuição T-student, só que com outro grau de liberdade, tá? Com o grau de liberdade N1 mais N2 menos 2, né? Que é a combinação, tá? Então, por exemplo, se a gente tem, então, se a gente tivesse aqui uma estatística T1, né, que tem N1 menos 1 graus de liberdade, e eu tivesse uma estatística T2 com N2 menos 1 graus de liberdade, então se a gente combinar N1 menos 1 mais N2 menos 1, a gente tem, então, na verdade, N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade, tá? Então, esse que é o parâmetro dessa distribuição nesse caso. E para formular, a gente teria algo dessa natureza, tá? Então, o que nós queremos agora é o seguinte: a gente quer que então a diferença, ó, entre as duas médias né, de duas populações aí que a gente está estudando, que exista um intervalo, que é esse daqui, ó, que é a diferença de x1 barra menos x2 barra, né, mais ou menos um erro máximo provável, né? A gente quer que esse intervalo contenha a diferença entre essas médias aí, tá? Contenha a diferença entre essas médias, né? Essa aqui é a ideia, tá? Então, assim, o erro, a partir disso, a gente pode desenvolver da mesma maneira que a gente fez nos outros dois casos, né, dos intervalos de confiança, e a gente tem uma situação dessa, que o erro máximo provável é dado por essa expressão aqui. Então, a partir disso, o intervalo de confiança, né, para a diferença das duas médias, né, com uma confiança de gama%, é representado por essa fórmula aqui, tá, pessoal? Então, vou aumentar um pouco aqui para a gente ver, para vocês verem um pouco melhor. Então, o que a gente tem aqui? Ó, que o intervalo de confiança da diferença entre as médias com gama% de confiança é quem? Então, é a diferença das médias amostrais mais ou menos o valor crítico, que vem lá da distribuição T, vezes essa quantidade aqui, que é uma quantidade que depende dos tamanhos amostrais de cada uma das amostras que vai existir, das variâncias, ó, das amostras, né? E depende dessas quatro quantidades aí, né? N1, N2, S1 quadrado, S2 quadrado, tá? E aí a gente vai ter a interpretação, né? Então, qual que vai ser a interpretação disso, pessoal? Vai ser o seguinte: o que a gente quer avaliar quando a gente está estudando os intervalos, a diferença, né, de duas médias?
A gente quer saber o seguinte, ó, se essas médias aqui, se essa diferença for zero, né, ou estatisticamente igual a zero, tá? O que que significa? Significa que a média da população 1 é estatisticamente igual à média da população 2, não é? Então, ou seja, se isso daqui for igual a zero, significa que o intervalo vai conter o zero, né? Então, olha só a ideia. A ideia da interpretação é o seguinte, ou seja, se o zero estiver, né, se esse intervalo aqui, se esse intervalo for conter, né, se ele conter o zero, significa que não existe diferença entre as médias, ou seja, μ1 é estatisticamente igual a μ2. Por outro lado, se o zero não estiver nesse intervalo, ou seja, esse intervalo não contém o zero, significa que μ1 menos μ2, a gente não pode considerar isso como zero, né? Ou seja, eles seriam diferentes de zero, ou seja, existe uma diferença, então, entre a média proveniente da população 1 com a média proveniente da população 2. Tá? Essa seria a interpretação. Então vamos lá ver um exemplo, né, para a gente trabalhar então, no R. Tá? Então o exemplo que eu tenho é esse exemplo 3 aqui. Ó. Então nesse exemplo diz o seguinte, né, que um engenheiro civil então, ele pretende estudar a força compressiva, tá? Então a força compressiva, né, dada nessa unidade de medida, de dois tipos de concreto. Né? Então, ou seja, existem dois tipos de concreto em que se quer medir a força compressiva. Então, assim, qual que é, então, ou seja, qual que é a variável de interesse? É a força compressiva. E a gente tem, então, a força compressiva que é proveniente não, da população de um tipo de concreto e a força compressiva proveniente do segundo tipo de concreto. Né? E a gente vai estar comparando isso por meio das médias, da força média compressiva, tá? Desculpa, com a força média compressiva. Então a ideia é, será que a força média compressiva proveniente do concreto 1 é igual à do concreto 2 ou não? Né? Então essa aqui é a pergunta. Então a partir disso a gente foi coletado então duas amostras independentes de 10 corpos de prova para os dois tipos de concreto. Né? Então da população 1 construiu-se então uma amostra, né, de 10 corpos de prova e para o outro tipo de concreto outra amostra, tá, em que essas amostras são independentes, ou seja, os seus valores não estão relacionados. Né? E a partir disso, né, mediu-se aí as suas forças compressivas. Né? E aqui nós temos os dados. Ó. Então aqui a gente tem os dados do tipo 1, né, do tipo de concreto 1, então está aqui a força compressiva por tipo de concreto 1, e a gente tem por tipo de concreto 2. Tá? Então a gente observa só de olhar nos valores que eles são diferentes. Né? Então pode ser que pode ser aí que, né? Pode ser que essas médias sejam diferentes ou iguais, né? Não sei. Vamos pensar aí. Então agora a gente tem que fazer o seguinte, ó, considerando então que essas amostras são provenientes de populações normais, né? Então é proveniente de uma população normal. Então, ou seja, a gente quer investigar a média, mas aqui observa que a gente não tem informação das suas variâncias populacionais, né? Então, por isso que a gente acaba caindo aí na estatística da distribuição T, né? Então, podemos considerar que os dois tipos de concreto são diferentes com relação à força média compressiva? Então, essa aqui é a pergunta. Será que a gente pode considerar que a força média compressiva é diferente para esses dois tipos de concreto ou não? Então, a ideia para verificar isso é construir um intervalo de confiança de 90% para a diferença das forças médias compressivas e tirar uma conclusão. Então, vamos lá no R, pessoal. Então, aqui no R, a gente fez o seguinte, tá? Então, a gente tem esses dois tipos de dados, tá? Ó. Então, aqui estão as forças, a gente tem aqui, ó, a força média compressiva proveniente do concreto 1, né, tá aqui, e a força média, né, a força compressiva, desculpa, né, essa aqui é a força compressiva, relacionada aí ao segundo tipo, tá, ao segundo tipo. Né? A gente pode trabalhar em algumas
estatísticas descritivas, né? E a gente pode estar tentando responder algumas perguntas, né? Então, por exemplo, ó, vamos calcular primeiro as médias dessas duas amostras. Olha só, se eu calcular aqui, ó, min, né, tipo 1, eu tenho a média, a força média compressiva do concreto 1. E min, tipo 2, eu tenho a força média compressiva do 2. Né? Então a gente pode vir aqui, ó, e rodar isso para avaliar. Então veja só, pessoal, olha só, a força média compressiva do concreto 1 foi esse daqui, ó, 3.358,1. Enquanto do tipo 2, 3.054,3. Então a pergunta que a gente faz é a seguinte, ó, é possível concluir que as forças compressivas, né, que as forças médias, vamos colocar aqui, ó, que as forças médias compressivas para os tipos de concreto são diferentes? O que vocês acham? Antes de ir para frente, vocês acham que são diferentes ou não? Será que a gente consegue afirmar somente olhando para os valores das médias? Ou aqui dá uma diferença basicamente de 300 da unidade de medida da força compressiva, né? Será que só olhar para a média já é possível, já é passível a gente garantir que existe diferença, né? Então, esse é um ponto a se levantar. No segundo passo, a gente pode pensar aí nas medidas de dispersão. Então, por exemplo, vou calcular a variância dos dois tipos, né? Não, aconteceu um erro aqui, pessoal. Né? Vamos calcular aqui a variância dos dois tipos. Ó, tá aqui. A variância de uma, né? Parece que de uma aqui, ó, da segunda é muito maior que da primeira, né? Que dá 515 mil, aqui dá 124 mil. Vamos olhar pelos desvios padrões aí. Pelos desvios padrões, ó, a gente confirma isso, ó, 718, né, e 352 mil, tá? Né? Não, desculpa, 352,73 e 718,14. O que a gente pode afirmar, né? Será que dá para afirmar que o segundo tipo está variando mais? Aparentemente sim, mas está variando quanto a mais em relação à média, né, do que o outro tipo? Só olhando para a variância e para o desvio padrão, a gente não tem muito uma magnitude, por isso que é importante calcular o coeficiente de variação. Então, o CV1 é o coeficiente de variação do tipo 1 e o CV2 o coeficiente de variação do tipo 2. Né? Então, vamos ver aqui, ó, calculando então CV1 e CV2, olha o que a gente acha. A gente encontra que o CV1 é 0,10, ou seja, então tem uma variabilidade aí de 10,5%, né, em relação à média, a força média do tipo 1, enquanto do tipo 2 é uma variação de 23,5% em relação à média, realmente é o dobro da variabilidade. A gente tem que observar que, né, a variabilidade do 2 já é considerada alta, enquanto que a variabilidade do tipo 1, né, poderia ser considerada ali no limiar, né, entre baixa e intermediária, tá? Mas, então, né, fica essa questão aqui, ó. É possível concluir que a variabilidade da força compressiva, né, entre os dois tipos de concreto são homogêneas? Será que é possível a gente falar que a variabilidade do tipo 1 é homogêneo, né, com relação ao tipo 2? Tá? Então, assim, pessoal, eu vou garantir para vocês que tá? Vou garantir, aparentemente parece que não é, né? Desculpa, falei errado. Aparentemente parece que não é, tá? Então, vamos supor, tá? Então, na verdade, assim, na prática, a gente tem um teste para isso. A gente faz um teste para comprovar se a variação de um grupo é aproximadamente igual à variação do outro grupo, porque é isso que a gente quer. A gente quer que essas variabilidades sejam homogêneas, né? Lembra que a variação pode influenciar, pode produzir valores extremos, né? Uma variação muito alta e pode produzir e esses valores extremos influenciar as médias. E lembra que a gente está estudando médias aqui, né? Então a gente quer que a variabilidade dos dois grupos sejam equilibradas, para que elas não influenciem nas médias, tá? Então assim, é possível, né, só olhar para isso e dizer que isso aqui é diferente? Não, não dá só para olhar para o valor e falar, isso é diferente ou não, tá? Na verdade é interessante fazer um teste, né? Mas isso assim, a gente só vai fazer a partir da aula que vem, tá?
tá? Então vamos analisar, antes de mais nada, o box plot, né? Colocando o box plot do tipo 1 e do tipo 2. Olha só que interessante, pessoal. O box plot do tipo 1, veja como a variabilidade aqui parece pequena, né? Só não é menor ainda, por quê? Porque tem um ponto, ó, tem um ponto influente, né? Parece ser um outlier aqui, né, que está bem distante dos outros. Então, lembra quando a gente comentou disso lá na aula de estatística descritiva? A diferença interquartílica aqui é bem pequena, mas a variação, né, por que ela já é considerada intermediária? Porque tem esse ponto aqui, ó. Esse ponto acaba arrastando a média para cima. Desculpa, acaba influenciando na variabilidade, pode, né, também atrapalhar a média. Enquanto que o grupo 2 a gente já observa que tem uma variação bem grande, né? Aliás, só por essa, só por essa, a mediana tá aqui, a gente conclui que tem bastante valores baixos, né? O que daria aí uma simetria à esquerda, tá? Então a gente pode pensar que a variabilidade não vai ser igual para os dois, tá? Então aí como que a gente faz o teste agora, tá? Então o teste é aquele mesmo comando, ó, t.teste, só que ele vai ser um pouco diferente. Então aqui eu vou atribuir o nome dessa função como intervalo de confiança, né, de diff, da diferença das médias, tá? Então a gente usa a função t.teste. Então o que a gente tem que fazer? Colocar quem são os nossos dados. Então nossos dados aqui, ó, o tipo 1 e o tipo 2. Depois eu tenho que dizer se a variância, ó lá, var equal, né, ou seja, a variância é igual ou não. Tá? Então, vamos, por enquanto, supor que ela não é. Tá? Então, ela não é igual. Então, você tem um F aqui, tá? F de false. Tá? Um F você poderia escrever aqui, ó, false, tanto faz. Tá? E eu coloco aqui o nível de confiança, que é 0,90. Tá? Então, dessa maneira, a gente consegue, então, a partir dessa função, extrair o intervalo de confiança adicionando aqui, ó, o cifrão e o conf.int, né, que seria uma abreviação de intervalo de confiança, tá? Então, a partir daqui, ó, a gente vem, né, roda isso, tá? E aí a gente vai avaliar, tá? Então, a gente vai avaliar agora o intervalo de confiança. Então, a gente clica no Run aqui e olha o intervalo de confiança que deu, pessoal. O intervalo foi de menos 143,99 até 751,59, tá? Então, a pergunta é, né? A pergunta é, existe diferença então entre essas médias ou não? E a resposta é que não existe. Por quê? Porque veja bem, o intervalo, pessoal, que vai de menos 143,9 até 751,5 contém o zero, né? Porque ó, tem que passar pelo zero para chegar no lado positivo aqui, né? Se ele contém o zero, então significa que essa diferença aqui é igual a zero, né? Ou seja, o zero está dentro lá desse intervalo. Então, ou seja, a gente não pode afirmar, né? Então a gente não pode afirmar que a média, a força média compressiva que vem do tipo 1 de concreto é diferente da força média compressiva que vem do tipo 2 de concreto nesse estudo, tá? Então, esse que é a conclusão. Como o zero pertence, né? Ou seja, como esse intervalo contém o zero, isso significa, então, que a diferença, que não existe diferença entre as médias μ1 e μ2, né? Sendo que μ1 representa a força média compressiva do concreto tipo 1 e o μ2 representa a força média compressiva a força média compressiva do concreto tipo 2, tá? Então essa que é a conclusão, né? E aí vou voltar naquela primeira pergunta aqui, ó, pessoal, na primeira pergunta. Quando a gente calculou somente as médias, olha só, olha como aparentemente, se a gente olhasse só para esses valores, a gente ia cair do cavalo, né? Ou seja, a gente ia falar que existe uma diferença entre as médias, quando na verdade não existe. Tá? Então, veja bem, aqui a gente está fazendo um intervalo de confiança para tomar decisão em cima da média populacional.
esses dois resultados que nós tínhamos eram médias que vinham da nossa amostra. Então, só calcular a média não nos garante nada, tá? Não nos garante nada. Por quê? Porque só o valor da média não está embutido aí o quê? A variabilidade desses valores, né? A variabilidade dos valores em relação a essa média que a gente quer estudar, tá? Então, é justamente é por isso que a gente tem que usar os métodos estatísticos, senão seria muito simples, você calcula a média de uma amostra, calcula da outra, você fala, deu diferente, então é diferente, deu igual, é igual, né? Então não é bem por aí. Para a gente tomar uma decisão de forma mais acertada, mais quantitativa, com mais confiança, a gente tem que trabalhar dentro das metodologias estatísticas aí, certo? Pessoal, então é isso. Aqui a gente encerra a parte de intervalos de confiança para a média, né? E nas próximas aulas a gente vai tratar de testes de hipóteses, que são então um outro método ali dentro da inferência, em que a gente toma decisão, né? A partir de uma amostra, a gente formula hipóteses e compara, né? Por exemplo, uma hipótese com um valor, uma média aí com um valor de referência, ou a gente toma decisão entre duas amostras, entre as médias, né, comparação de médias entre duas amostras, que foi justamente isso que o químico lá da Guinness, né, o William Goudseth, propôs lá no início do século XX. Tá ok, pessoal? Então eu agradeço e até mais.